E aí, pessoal, tudo bem? Um dia antes da prova, hein? Mererê, finalmente chegou esse negócio. Meu Deus, ninguém aguenta mais, né? Então vamos acabar logo com isso. Vamos falar. Eu vou publicar essa última obra aqui para dar uma ajuda para vocês, que é uma obra que eu acho que vai ser utilizada bastante aí pela Federal. E eu estou fazendo uma análise dela a partir do prisma psicanalista, tá? Que eu acredito que tenha um pouco mais do perfil da Federal, mas não significa que ela não pode ser abordada de uma maneira diferente, tá? Então tem que ficar atento, beleza? Bem, a Adolescência em Samoa, ela é uma obra da Margaret Mead, que era aluna do Franz Boas, da Ruth Benedict, da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, né? Naquele período que ali de 1900, onde a antropologia teve um grande momento, um grande fomento, ali dos anos 20, anos 30, anos 40, em que inclusive o Levi-Strauss veio para cá em 35. Mas a Margaret Mead, ela era aluna do Franz Boas, efetivamente. Esse cara, os dois que eu citei, os três que eu citei, Franz Boas, Ruth Benedict e o Levi-Strauss, eles estão na obra do Bernardo Carvalho, Nove Noites, tá? Então vai saber se eles vão querer misturar as coisas, tá? Então fica ligado. Bem, o que a Margaret Mead faz? Ela aborda o tema da adolescência, né, utilizando de observações antropológicas realizadas em sociedades tradicionais, no caso ocidentais. Então, primeiro ela faz uma análise da adolescência na nossa casa, né, no nosso modo de ser e agir, de acordo com a nossa ética, de acordo com a nossa moral, né, nossos costumes e crenças, para depois ela fazer uma comparação. E o que ela percebe de início? Ela percebe que existe um problema em relação à adolescência. O termo adolescência, ele parece que ele já remete a uma ideia de problema. E porque os nossos adolescentes, ao que tudo indicava, segundo a pesquisa dela, estavam dando bastante trabalho. Né? Por muito tempo não se colocou essa questão da adolescência, porque o que havia até então? Você era criança e depois você se tornava adulto. Esse período de transição ele era irrelevante, mas aí ele começou a se tornar relevante. E a psicanálise, a gente já vai falar sobre ela, a psicanálise freudiana, ela vai dizer por que isso está acontecendo. Bem, então, mas repito, isso numa perspectiva psicanalista, né? Aí, o que a gente constata atualmente é que a adolescência ela se inicia cada vez mais cedo e ela se encerra cada vez mais tarde. Hoje nós temos aí estudos psicológicos de status de adolescência, né, da psique, que passam dos 30 anos, né? Toda vez que eu acho que eu não tenho 30 anos, mas toda vez que eu acho que eu saí da adolescência, a psicologia vai lá e fala que não saí. Então, a adolescência ela se transforma e se torna num fenômeno social estigmatizado por suas manifestações preocupantes, né? O que é uma ação preocupante de um adolescente? É oposição, ele gosta de ser... não vou discordar do meu pai. Eu recuso tudo, eu recuso os esquemas morais que existem na sociedade. Eu rejeito, eu marginalizo, eu tenho condutas, eu adiciono condutas ao meu comportamento que não eram até então esperadas. Então, isso tudo gera um certo mal-estar, né? Você, com certeza, quando passou pela adolescência, já foi chamado de chato. E você, quando hoje, talvez mais velho, você já chamou algum adolescente de chato, e tosco, enfim. Por quê? Porque existe essa estigmatização em relação ao adolescente. Mas aí a gente, voltando um pouquinho, até você que faz cursinho ou que estuda por conta, ou está no colégio, você sabe, né, que quando a criança chega à adolescência, a gente tem o desenvolvimento das funções cognitivas superiores, né, as mais refinadas.
e algumas áreas responsáveis pelas emoções no cérebro. E essas transformações, elas ocorrem em regiões diferentes do nosso cérebro e numa velocidade diferente. O que você desenvolveu de cérebro do dia que você nasceu até os seus 12, 11 anos, em um ano o seu cérebro vai explodir por hormônios, etc., e vai ter um boom de desenvolvimento. O que faz com que o adolescente não consiga controlar-se, o que explica muito do seu comportamento, muitas vezes que se coloca inclusive em risco, né? Então, porque ele não está conseguindo ligar muito os pontos. Por isso que tem que ter pai, mãe ou alguém ali para dar um né? Enfim. Então, muito bem. Os médicos, né, a medicina, elas vão dizer que os adolescentes eles são invadidos por problemas que se impõem à sua volta. E isso explica o seu comportamento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para você entender a adolescência em Samoa, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Porque nós partimos de uma análise do Ocidente para depois a gente ir fazer a nossa etnografia junto com a Margaret Mead lá em Samoa. Nem tive que procurar no mapa esse negócio. Enfim, bem, aí ela faz isso. E em 1928 ela publica o seu ensaio chamado Adolescência em Samoa, né? Coming of the Age in Samoa. Bem, e o que você precisa saber? O que você não pode ir para a prova da federal sem saber? O que ela constata? Ela confirma, a Margaret Mead, preste atenção, ela confirma que a adolescência não é um momento de crise de valor universal. Não é um momento de crise de valor universal. Sacou? Como assim? Não é em todo lugar, não é em toda cultura, não é em toda estrutura de sociedade que o adolescente está passando por uma fase que ele quer pintar a unha de preto ou de preto e se trancar no quarto, entendeu? Não é em todo lugar. Porque ela vai para Samoa e percebe que é o oposto. É o oposto. O que ela constata efetivamente? Ela constata efetivamente que, então, não havendo uma crise universal da adolescência, mas a crise da adolescência ela é uma consequência cultural da evolução da adolescência, a jovem em Samoa, os jovens em Samoa são diferentes dos seus irmãos americanos, porque para eles, para os samoanos, não é de maneira alguma um período de crise e tensão. Mas, na verdade, o melhor período da vida deles. Eles têm poucas responsabilidades, o encontro entre os adolescentes de dois sexos sobre as palmeiras, interprete como quiser, são frequentes. Os adultos se preocupam muito mais com a chatice das crianças do que o que os adolescentes estão fazendo na palmeira. Então, e essa imagem do amor livre, né? A gente ainda não teve a revolução sexual que vai acontecer lá em 1960, mas isso tudo vai ser utilizado lá na frente. Essa ideia de amor livre, ela ganhou um monte de leitor, né? Pô, legal, curti. Ao mesmo tempo que chocou a sociedade da época. É claro, sociedade norte-americana, com raízes e origens puritanas, né? Não vou te contar aula de história, porque não dá tempo. Mas, enfim. A Margaret Mead, ela foi criticada. Agora preste atenção. Então, a gente já sabe. No Ocidente é uma chatice, em Samoa é bem legal. Essa é a divisão estratégica que a gente tem da obra. Qual foi a crítica que foi feita a Margaret Mead? Ela foi criticada por ceder a uma premissa que a gente chama de culturalista, uma premissa culturalista, né? Porque ela mascara a questão de que todo adolescente é levado a resolver aquilo que o Freud vai sublinhar nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Isso aí você não precisa saber, só estou te falando, tá?
Freud ele vai ter 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade dele, indicando as origens das perturbações da adolescência durante a metamorfose da adolescência. Metamorfose, fora as fisiológicas que são evidentes. Dentre esses elementos, alguns são hoje particularmente significativos, como excesso de carinho dos pais, né? No Ocidente você tem isso, você tem os pais ali, né, na sua cabeça o tempo inteiro. Isso é ruim? Não. Bem, teoricamente não. Eles querem cuidar de você. Na primeira infância, né? Seu pai e a mãe, neném lindo. Então, gera um adolescente insaciável. Então, esse excesso de carinho e cuidado gera um adolescente insaciável, temporariamente incapaz de renunciar ao amor ou de satisfazer-se com um amor mais contido, né? Então, para ele não dá só para segurar na mão. Você precisa de mais. Por quê? Porque você lá na primeira infância você teve um excesso de cuidado, carinho, que na sua cabeça ficou lá no seu id, ego, superego, guardado lá guardado no seu subconsciente, que depois vem à tona. E você nem sabe por que você está fazendo isso, mas você tem esse desejo insaciável de carinho e cuidado. E aí você faz o que você faz. Só que a sociedade não gosta disso. O Freud está preocupado com a sociedade? Nem um pouco, só para te avisar. Mas a Margaret Mead está preocupada com o que a sociedade está falando? Não, porque ela é antropóloga e etnógrafa. Ela está simplesmente constatando um fato. Não é um fenômeno universal, brother. Nós estamos criando pequenos monstrinhos. Não precisa ser igual lá, apesar de lá ser legal, em Samoa. Mas aqui nós estamos fazendo isso por uma questão cultural. Beleza? Senhores, eu vou postar mais vídeos mais pra frente, no momento em que teremos segunda fase. Aqueles que não terão humanas na segunda fase, eu vou postar elementos de redação. Aqueles que terão humanas, eu vou postar mais elementos das específicas de filosofia. De qualquer modo, boa prova para vocês, tá bom? Forte abraço.